Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje teremos uma videoaula de ciências. Iremos corrigir da página 375 até 383. E a noção nova será da página 384 até 393. Vamos para a correção? 1. Letra A. De acordo com as informações do capítulo, o que você diria que está adequado neste prato? Que está adequado nesse prato? Filé de frango, o feijão, né? Tem uns legumezinhos aqui, e que a bebida é água. Quais alterações você recomendaria para Luquinhas? Substituir o arroz branco por integral, colocar mais legumes e verduras, substituir a sobremesa por uma fruta. Luquinha não gosta de repetir alimentos em mais de uma refeição, de um mesmo dia. O que você recomendaria para o jantar de Luquinha? Uma resposta pessoal. Aqui nós estamos vendo a pirâmide alimentar. Cite 3 mudanças que você percebeu nessas pirâmides. Tem várias mudanças, né? Acho que uma delas a pirâmide agora está pedindo para você praticar exercícios físicos regularmente, né? Tem várias mudanças. Então, assim, vocês iriam escrever 3, tá bom? Ó, as carnes vermelhas foram separadas das brancas. Tem várias. Observe a lista de compra dos pais de Torugo para esta semana. Aí vem, ó. Torugo encontrou a lista e fez algumas recomendações para seus pais, riscando alguns itens. O que ele pode ter sugerido para substituir esses alimentos? Carne vermelha moída por peixes e ovos, manteiga por queijo branco, ricota, queijo tipo cottage, arroz branco por arroz integral, pão de forma branco por pão integral ou fazer o pão em casa. 5. Quais dos seguintes distúrbios e doenças podem ser desencadeados ou agravados por uma alimentação desequilibrada? Obesidade, hipertensão e desnutrição. Tanto na nova pirâmide alimentar quanto no prato de alimentação saudável, recomenda-se a prática de exercícios físicos frequentes e regulares. Por que é tão importante praticar exercícios físicos? A prática regular e frequente de exercícios físicos ajuda a prevenir doenças cardíacas, pois controla os níveis de colesterol, previne a obesidade, contribui para a regulação e produção de insulina, evitando o desenvolvimento de diabetes, estimula o sistema imunológico, prevenindo doenças, reduzindo as chances de desenvolver ansiedade e depressão e auxiliando no combate à osteoporose e hipertensão. Observe os quadrinhos e responda. Nunca corri tanto na minha vida, agora não preciso praticar exercícios por 2 semanas. Você concorda com Beca? Não, né? O que você diria para ela? Que ela não tem que praticar o exercício físico um dia só e os outros dias ficar sem praticar. Ela tem que praticar o exercício físico todos os dias, regularmente. Observe a lista de ingredientes dos alimentos industrializados abaixo. Então, tem uma lista. Ao ler a lista de ingredientes, o que você pode contribuir sobre esses produtos? Quais as evidências mostram isso? São produtos ultraprocessados. A lista de ingredientes é muito grande e existem ingredientes com nomes esquisitos, que geralmente são substâncias acrescentadas para dar sabor e textura ou conservar os alimentos. Ainda sobre os produtos dos rótulos da atividade 8, você consegue saber qual alimento eles representam? Não se pode saber ao certo, pois são muitos ingredientes e o primeiro presente em maior quantidade é pouco específico. Você consegue identificar em qual categoria cada um dos alimentos abaixo se enquadra? Coloque ao lado de cada imagem um número correspondente. 1 é in natura ou minimamente processado. 2 processados e 3 ultraprocessados. Laranja 1, macarrão instantâneo 3, biscoito achocolatado 3, peixe em conserva 2, peixe fresco 1, fruta em calda 2, batata frita em pacote 3. O que são alimentos in natura? São alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais que não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza.
Quando devemos consumir essa categoria de alimentos? É na maior parte da nossa alimentação, tá? Deve ser baseada mais nesse tipo de alimento. Cite uma ação que contribui para a alimentação saudável. Preparar as próprias refeições, utilizar alimentos in natura, evitar os alimentos ultraprocessados, comer mais vegetais de cores diferentes. Escolha uma das seguintes afirmações e explique o que está sendo afirmado. Você vai escolher uma e vai aqui escrever sobre ela. Aqui tem até uma colinha, tá? 14. Comer doces e alimentos ultraprocessados de vez em quando não tem problema, mas é importante que seja raramente. É possível fazer alimentos semelhantes a ultraprocessados com ingredientes in natura e minimamente processados. Qual desses alimentos você pensa ser possível fazer em casa? E aí, qual desses você acha que é possível fazer em casa? Hambúrguer? Sim. Geleia? Sim. Iogurte? Sim. Tá? E a batata palha, sim. Todos os 4 nós podemos fazer em casa. Relembrando, prato da alimentação saudável, ó, grãos integrais, proteínas saudáveis, frutas e vegetais. Como manter uma alimentação saudável? Evite alimentos ultraprocessados. Limite ao consumo de alimentos processados. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Dê preferência a alimentos in natura ou minimamente processados. Aí aqui nós temos água, que a gente tem que beber muito. Use óleos saudáveis. Pratique atividade física. Limite a manteiga. E o eu aprendi a, que você irá responder. Vamos para a noção nova de hoje. Início do capítulo 8. Como os astros podem ser observados. Para conversar. Como conseguir fotografar algo tão pequeno se não conseguimos vê-las? Você já parou para pensar nessas perguntas feitas pela Nina e pelo Theo? Vocês conhecem instrumentos que são feitos para ampliar, aproximar ou registrar imagens? Como eles funcionam? Vamos ver. Aí o Theo, como conseguir fotografar algo tão grande, tão distante, se não conseguimos vê-la? Neste capítulo você vai investigar o comportamento da luz, listar instrumentos para ampliação, aproximação e registro de imagens, conhecer a história da observação dos astros. Propagação da luz. Você já visitou uma caverna? E aí, já visitou uma caverna? A turma da Eleva está visitando o PETAR, Parque Estadual Turístico de Alto Ribeira, no estado de São Paulo, onde há muitas cavernas. Aí eles estão no diálogo ali. Agora vamos desligar todas as lanternas para ver o que acontece. Vai desligar as lanternas. Não vejo nada. Calma. Minha mãe sempre fala que temos que esperar para que os nossos olhos se acostumem. Algum tempo depois, mais algum tempo depois, continuo não vendo absolutamente nada. Eu também não vejo nada. Por que será que a turma não consegue enxergar nada sem as lanternas? Hein? Por quê? Porque não tem luz. Para que consigamos enxergar, nossos olhos captam a luz. Na ausência de luz, não conseguimos enxergar nada. Quando vamos dormir e apagamos as luzes do quarto, não conseguimos enxergar muito a princípio, pois nossos olhos estavam adaptados a grande quantidade de luz. Leva um tempo para que se adaptem a uma quantidade menor de luz. Assim, consigamos enxergar melhor. Isso acontece muito no quarto. Quando eu vou dormir, meu marido às vezes está dormindo, está com a luz apagada. Ou eu vou apagar a luz. Aí eu deito na cama, tá escuro. Se eu abrir os olhos, realmente eu vejo tudo escuro. Mas daqui a pouco os olhos vão se adaptando um pouquinho. Eu consigo até ver, né? A gente às vezes consegue ver o armário, o computador. Isso acontece. No interior de algumas cavernas, quando todas as lanternas estão desligadas, não há nenhuma fonte de luz. Assim não importa o tempo que esperamos, porque não vamos conseguir enxergar nada. Mas não entra luz pela entrada da caverna. Beck está certa? Entra sim. Dessa forma, se estivermos em um local dentro da caverna onde essa luz ainda chegue, mesmo que um pouquinho, nós iremos conseguir ver alguma coisa. Entretanto, devido à forma como a luz se comporta, ela não consegue alcançar a todas as partes da caverna, né? Claro. Aí aqui tem 3 afirmações. A luz propaga-se em linha reta, em um meio homogêneo e transparente. Quando 2 raios de luz se encontram, um não interfere na trajetória do outro.
A trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando se inverte seu sentido de propagação? Quais dessas afirmações são verdadeiras e quais são falsas? Utilizem o material disponível para testar. Você pode testar isso aqui com as 2 lanternas, tá? Vocês vão testar essas 3 aqui, botando uma lanterna com a luz uma para outra, uma numa mesma direção. Vocês vão fazer o registro aqui mesmo, tá? Vão respondendo aqui do lado, conforme vocês forem fazendo. Aí vem aqui um exercício, devido a essa conclusão que vocês vão fazer em casa, tá? Eu peço para vocês fazerem mais à noite, aí vocês vão responder essas questões aqui. Eu vou passar um vídeo para vocês também, depois aqui do vídeo da nossa aulinha, para vocês terem mais noção do que é isso, tá? Vem umas experiências que eles fazem à noite, aí vai dar para vocês compreenderem muito melhor. Dispositivos para ampliação. Quando os feixes de luz desviam suas trajetórias, muitas vezes vemos as imagens de forma distorcida. Aqueles espelhos, né, que a gente vê que mostram as nossas imagens, às vezes, de modo distorcido. Essa distorção pode ser usada a nosso favor, dependendo do formato do espelho ou da lente. A imagem que veremos não será distorcida, mas ampliada, o que pode ser útil em diversos momentos. Vocês vão fazer aqui. Com certeza, vocês pensaram em uma lupa, além de outros dispositivos como microscópios e espelhos côncavos, não é? Espelho côncavo é aquele cuja superfície refletora do interior da esfera, o interior de uma colher, consiste em um espelho côncavo, tá? O que aquele instrumento que o dentista também usa, né, para ele poder ver os dentes, como está mostrando aqui, é um espelho côncavo. A lupa é em geral uma lente biconvexa, ou seja, convexa dos 2 lados. Convexo ao contrário do côncavo, faz referência ao exterior de uma esfera, como o lado de fora de uma colher. Assim, as lupas têm um aspecto redondinho no meio, com uma borda mais fina. A lupa converge os raios de luz em direção a um ponto, por isso é chamada de lente convergente. Então, aqui nós estamos vendo a lupa. Uma lupa converge os raios solares em um ponto. Olha lá, está convergendo os raios solares em um ponto só, no meio. Temos também o microscópio, que é um instrumento bastante conhecido por todos nós, e que eles aumentam os micro-organismos, né? Que nós estamos vendo, o microscópio. Vem investigando, vocês vão fazer essa experiência, tá? Porque com gota, até pensei em fazer para vocês, mas não dá para fazer, vocês vão ter que fazer em casa, porque é como vocês vão ter que ver através de uma gotinha. Nem que eu fizesse aqui para vocês ia dar para mostrar, tá? E termina aqui na 393. Vou passar aqui vídeo para vocês, tá? Para vocês poderem ver um pouco mais sobre o que é essa propagação e algumas experiências que eu pesquisei que foram feitas à noite. Dá para ver legal essa parte da propagação da luz. E depois vocês podem fazer os exercícios dos livros, tá bom? Beijos. Você já entrou em uma piscina que de fora parecia ser mais rasa do que realmente era? Ou já percebeu que uma colher num copo de água dá a impressão de estar quebrada ou torta quando se olha através do copo? No Lux de hoje, vamos falar sobre um fenômeno super bacana, a propagação da luz. Entender a natureza da luz e seus fenômenos é algo que gera fascínio na humanidade há mais de 2000 anos. Os filósofos gregos já discutiam sobre a luz e, graças a diversos cientistas dos últimos séculos, hoje podemos explicar e entender esses fenômenos. A área da física que reúne esses estudos se chama óptica, e ela não está muito longe da gente. Em nosso cotidiano, podemos presenciá-la de diferentes formas, seja em características naturais da luz, em lentes de câmeras fotográficas ou até mesmo no olho humano. Vamos dar uma olhada em algum desses fenômenos? O ponto de partida para entendermos os experimentos que vamos realizar é que a luz percorre uma trajetória linear. Mas quando a luz troca de meio, como ar e água, por exemplo, podem acontecer 2 fenômenos diferentes, a reflexão e a refração. A reflexão é uma mudança da direção da luz, quando ela é desviada e volta para o mesmo meio. Na reflexão, o ângulo de inclinação que a luz chega é o mesmo em que ela sai. A refração também é a mudança da direção da luz, mas nesse fenômeno, a diferença é que ao ser desviada, a luz troca de meio. Como exemplo, vamos usar o ar e a água. A luz tem velocidade diferente nesses meios, e ao mudar a velocidade trocando do ar para a água, a direção da luz também é alterada.
Por isso, temos a impressão de que uma piscina é mais rasa do que realmente é. Várias tecnologias que usamos no nosso dia a dia utilizam esses princípios, como as lentes e as fibras ópticas. As lentes usam a refração para mudar a trajetória da luz, enquanto a fibra óptica usa o princípio da reflexão para manter a luz dentro da fibra. Além de muito importantes para a tecnologia, esses princípios são muito fáceis de serem reproduzidos em casa. Você vai precisar de um laser, uma lanterna, pó de giz, um aquário com água e um pouco de sabão, um espelho pequeno e um vaporizador. No nosso primeiro experimento, vamos utilizar o laser e o pó de giz. Com esses itens, conseguiremos observar a trajetória da luz. Ao jogar um pouco de pó de giz por cima do feixe de luz emitido pelo laser, é possível ver a trajetória da luz no ar. Ela é retilínea. Nós conseguimos observar esse fenômeno porque a luz reflete nas partículas de giz. Também é possível repetir esse experimento utilizando um vaporizador. Nesse caso, vai ser possível observar a trajetória da luz através da fumaça liberada pelo equipamento. Também, se usarmos uma lanterna no lugar do laser, veremos que a luz emitida apresenta um formato em cone, também linear. Nesse segundo experimento, vamos observar a reflexão da luz, e para isso precisaremos de um laser, um espelho simples e um aquário com água e um pouco de sabão misturados. Como já aprendemos, a trajetória da luz é linear, e quando o laser fica perpendicular com o espelho, a luz refletida percorre o mesmo caminho. Quando a luz chega inclinada no espelho, ela também sai inclinada, e ao mover o laser, a luz refletida se move acompanhando o ângulo de inclinação com que chega no espelho. Na natureza, é possível observar a reflexão em um pôr do sol sobre um lago. Agora vamos observar o fenômeno da refração. Nesse terceiro experimento, vamos utilizar o vaporizador e o aquário com água e sabão. Através da fumaça liberada pelo vaporizador, é possível verificar a trajetória da luz no ar e como ela muda ao trocar de meio. O ângulo de inclinação da luz é alterado quando entra em contato com a água. Conseguimos observar que quanto mais inclinado a luz entra na água, mais ela muda de direção. Você pode verificar o experimento da refração utilizando um copo com água e um lápis. O primeiro passo é colocar o lápis no copo de água vazio. Assim conseguimos observar que o lápis continua normal. Mas ao colocar água no copo, parece que o lápis está quebrado. Temos essa impressão porque a direção da luz muda quando ela troca do ar para a água. Essa alteração na trajetória da luz faz parecer que a parte submersa do lápis está em uma posição diferente da parte que está fora. Viu quanta coisa conseguimos aprender? Lembrando que luz é energia, então é importante tomar cuidado e nunca apontar lanternas ou laser na direção dos olhos.